Quero agradecer a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos iniciando a nossa escola bíblica dominical, quarto trimestre do ano de 2020. Meu nome é Alex Rocha, sou presbítero da AD São Lucas. Nosso pastor é o pastor Celso Ricardo Pereira e o nosso pastor presidente é o pastor Elande Mariano. Fico muito feliz de poder participar com vocês esse ano atípico, não é? Um ano ao qual nós enfrentamos juntos grandes dificuldades, mas podemos dizer que até aqui nos sustentou o Senhor. É um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês. Nós estaremos estudando nesse trimestre sobre o livro de Jó, um livro repleto de mensagens importantes e edificantes para a nossa vida. Quero convidar você para que entre conosco nessa linda história e que possamos fazer uma construção juntos sobre este livro tão importante da Bíblia e este personagem tão importante na história que até hoje está registrado para a nossa edificação. O livro de Jó é um livro a qual nós olhamos e nos identificamos, porque através do sofrimento de um justo nós podemos perceber que na verdade o sofrimento faz parte não só da vida de alguém que peca ou de um pecador, até porque todos nós somos pecadores, mas também faz parte da vida daqueles que procuram ser fiel a Deus. Então o sofrimento ele vem não para nos afastar ou por motivos de erro ou pecado, como se entendia muitos judeus, mas isso faz parte de um processo, porque nesta vida tudo passa, e nós vamos ver toda essa história, essa construção tão linda e tão importante através de um personagem bíblico. Quero fazer leitura com vocês no livro, no texto áureo, que está em Tiago capítulo 5, versículo de número 11, que nos diz assim: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste que o Senhor lhe deu, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A primeira coisa que nós vemos aqui na carta de Tiago, capítulo 5, ele faz menção a este personagem bíblico real chamado Jó. Ele faz um paralelo. Ele diz que bem-aventurados que sofreram, felizes são aqueles que sofreram. E ele diz que ouviste como foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Meus irmãos, nós podemos ver um homem chamado Jó, e nós vamos ver isso na sua história, a sua paciência, a capacidade de esperar o tempo de Deus em agir na sua vida e na minha vida. Jó, ele teve os seus conflitos, ele teve as suas lamúrias, mas ele esperou com paciência no Senhor, e ele está falando que o Senhor lhe deu o fim que o Senhor lhe deu, quando o Senhor muda o cativeiro de Jó. É interessante porque na verdade é melhor o fim de todas as coisas, não é? Do que o começo de todas elas, segundo a Bíblia. Deus tem preparado no final coisas muito melhores do que no começo. Peço para que você permaneça conosco até o final deste trimestre, porque nós estaremos sendo edificados por esta linda história e por este grande personagem chamado Jó, um homem que fica como um exemplo para todos nós. A verdade prática nos diz assim: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. O objetivo geral: mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por um personagem histórico. Os objetivos específicos: mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu, especificar o gênero literário
E de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. A introdução nos diz assim: neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo, sobretudo no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. É impressionante porque todas as vezes que nós olhamos para o livro de Jó e vemos o tamanho do seu sofrimento, e ao mesmo tempo nós vemos o tamanho da grandeza de Deus, isso arremete para nós a esperança de que tem um Deus que é grande e que está no controle de todas as coisas. O livro de Jó, ele mostra a grandeza de Deus e ao mesmo tempo ele mostra a finitude humana. Ele mostra as nossas limitações, ele mostra a nossa pequenez, mas ao mesmo tempo ele mostra também o tamanho de um Deus que é tão grande e que ele está olhando para a nossa vida e contemplando todas as nossas ações. Então o livro de Jó é um livro diferente, é um livro peculiar, porque você vai ver que o escritor, ele começa falando uma poesia, de repente vira uma prosa, uma conversa entre Deus e o diabo, de repente o livro se torna a parte poética de novo, depois vira um diálogo entre Jó e os seus amigos. Então é um livro fascinante. Você começa a ler o livro de Jó, você fica extremamente abismado, você fica encantado quando você vê a finitude humana, mas você também consegue ver a grandeza de um Deus. O ponto central: o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Eu sei que talvez eu e você já fizemos esta pergunta. Se não fizemos, nós já ouvimos. Por que então que o justo sofre? Se Deus é amor, se Deus é justo, se Ele é bom, por que que o justo sofre? Meus irmãos, essas questões, elas pairam, não é? Em nossa vida, porque isso foi inculcado em nossa cabeça de que o pecado é resultado do sofrimento, ou melhor, o sofrimento é resultado do pecado, não é? Então nós podemos observar que através desta lição nós vamos conseguir juntos desconstruir algumas questões e alguns pensamentos existentes e patentes em nossa vida. Tópico de número 1: autoria, local e data do livro de Jó. O autor Jó, quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías ou até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. Afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Ou seja, alguns acreditam que o livro de Jó ele foi escrito por vários autores em tempos diferentes. Então eles acreditam que cada um escreveu uma parte e foi-se escrito o livro de Jó. Outros acreditam que o livro de Jó foi escrito por Moisés, que há um forte indício, não é?
que foi Moisés o escritor do livro de Jó, mas não podemos afirmar categoricamente. Outros acreditam que tenha sido Ezequias, né? Outros acreditam que tenha sido até mesmo Esdras e Salomão. Uns acreditam até que Moisés começou a escrever e Salomão, depois de um tempo mais tarde, ele reescreve o livro de Jó. Nós não podemos afirmar com toda certeza quem foi o autor que escreveu o livro de Jó. Podemos até dizer que seja um autor anônimo. Mas uma coisa nós temos certeza: a Bíblia diz que toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus, capaz de corrigir e exaurir e instruir o homem em toda a verdade. Há uma certeza em nosso coração, que o autor é anônimo da terra, mas o inspirador, aquele que inspira a escrever o livro é o mesmo, é o nosso Deus. E a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que tudo que aconteceu e tudo que está registrado para nosso ensino e para nossa edificação. Meus irmãos, como somos edificados quando lemos o livro de Jó e quando vemos através dessa história que Deus é aquele que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Porque Jó perdeu toda a sua riqueza, mas ele não perdeu tudo, porque o tudo de Jó era Deus. A pessoa histórica de Jó, a Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionado ao lado de Noé e Daniel. Ezequiel capítulo de número 14, versículo de número 14. Ezequiel capítulo 14, versículo de número 14. Vamos fazer rapidamente a leitura deste texto para dar base no que o escritor da lição está falando. Ezequiel 14 diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraram apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Observe que ele faz aqui a observação: Noé, um homem justo da sua época; Daniel, um homem também justo da sua época; e ele remete também o exemplo de Jó. Você vai perceber no capítulo 1 e no versículo de número 1 do livro de Jó, não é? Quando a Bíblia fala que Jó era um homem fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E agora a Bíblia começa a fazer uma construção sobre a vida deste personagem, quem ele era, sua família e tudo mais. Então, Ezequiel fala sobre Jó. Você vai perceber que Tiago, no capítulo 5 e no versículo de número 11, que é o texto que nós lemos, quando Tiago fala a respeito da paciência, não é? Ele vai falar sobre Jó. Tiago capítulo 5, versículo de número 11, ele diz assim: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso. Então Tiago fala deste personagem real, e Ezequiel também fala deste personagem real. Então, ou seja, além do livro, ele está sendo citado no Antigo Testamento por um profeta e no Novo Testamento por um apóstolo. Então nós não podemos falar que Jó, ele é um personagem fictício. Não, nós podemos afirmar com toda certeza que este homem, ele viveu, ele foi real, não é? De pele e osso, sofreu as suas provações e dificuldades. Meus irmãos, nós podemos encontrar na vida deste personagem que não conviveu com a graça, não caminhou com Jesus, não é? Um homem que servia a Deus por ouvir falar, mas a sua fé em Deus era tamanha que o seu sofrimento
não foi capaz de impedir a sua comunhão, porque na verdade a nossa comunhão com Deus, ela está ligada naquilo que Deus é, não naquilo que Ele faz, porque aquilo que Ele faz, nós agradecemos a Ele. A terra de Jó, já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Jó capítulo 1 versículo 1. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul do Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo ao leste, indo até Babilônia. Jeremias fala sobre isso. Então a terra de Uz também era real. Esta terra, a terra de Uz, é citado no livro de Gênesis também. Então você percebe que o local era real, o personagem era real. E a época de Jó, a maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Este período era o período entre Abraão, Isaque e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para este entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, os que não era permitido pela lei mosaica. A palavra hebraica kesitá, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparecem em outras ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis 33:19 e outra em Josué 24:32. Então qual é o período em que Jó, que acredita-se, não é, nos comentaristas, os pesquisadores acreditam que o período da história de Jó, o período da sua vida era o período patriarcal, o período entre Abraão, Isaque e Jacó, não é? Entre alguns fatos que contribuem para esse entendimento. Mas o que me chama a atenção é que este período patriarcal não foi instituído a função sacerdotal, não é? Não foi constituído o sacerdócio, não era uma instituição ainda. Mas Jó já exercia este papel importante dentro da sua casa, quando ele iria sacrificar pelos teus filhos. Jó capítulo de número 1, versículo de número 5. Jó capítulo 1, versículo de número 5, a Bíblia diz assim: sucedia, pois, que tendo decorrido Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó, ele sacrificava, ele santificava os teus filhos, ele educava os teus filhos na presença de Deus, ele sacrificava pela sua família, ele levantava de madrugada porque ele dizia: porventura os meus filhos pecaram contra Deus. Meus irmãos, Jó nos mostra que a função sacerdotal é muito importante e devemos colocá-lo em prática. Eu me lembro sobre Josué, quando ele pega a sua família diante de toda a rebeldia do povo, e ele olha para o povo e diz assim: escolhei hoje a quem servis, se os deuses dos vossos pais, ou se o único Deus. Mas uma coisa eu digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele dá a direção à sua família, ele se posiciona como sacerdote da sua casa, ele está conduzindo o seu povo até a Deus, porque a função do sacerdote é santificar o povo diante de Deus, através do sacrifício. O que nós estamos fazendo pela nossa família? O que nós estamos fazendo pela nossa casa? Será que nós estamos intercedendo pelos nossos? A Bíblia vai dizer que hoje nós somos povo adquirido, nação santa e sacerdócio real. Esta função hoje está sobre nós, não é? Nós não temos alguém que faz por nós, mas nós devemos fazer por nós mesmos e pela nossa família, não é? No céu, Cristo é o sacerdote eterno, é Ele que intercede por nós, mas aqui na terra somos nós
que buscamos e levamos a Deus as nossas dificuldades e as nossas falhas. Então Jó já exercia este papel importante pela vida dos teus filhos. A síntese desse tópico diz: a autoria do livro de Jó é desconhecida, mas sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz nos períodos patriarcal. Então, nós podemos afirmar que Jó é um personagem real. Aonde ele morava, a terra de Uz, é uma história real, não é? E a época também era uma história real. A época é na época dos patriarcas, não é? Podemos afirmar isso pelas expressões, pela linguagem usada no livro de Jó, quando fala sobre as suas ovelhas, não é? Os seus camelos, momentos em que arremetem justamente para aquele período, o período dos patriarcas. Isto é muito importante. Tópico de número 2, estrutura literária do livro de Jó. Prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros na Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido desta forma. A estrutura desta obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa. Nessa ordem, ele está literalmente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo, assim, o prólogo, Jó 1, 2 e 13, e o epílogo, Jó 42, 7, estão em prosa, o texto intermediário em poesia. Então, uma das coisas que nós podemos entender, que Jó, ele está classificado como um livro poético e também sapiencial. Livro poético porque narra a história de um personagem, e sapiencial porque trata de fundamentos de relevantes assuntos universais da humanidade, assuntos decorrentes, não é? Vamos encontrar e vamos nos identificar muito lendo o livro de Jó com a nossa vida, com o nosso momento. Mas o livro de Jó também é um livro poético. Por quê? Porque está narrando a história de um personagem real na Bíblia. Então, quando nós começamos a ler o livro de Jó, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ao passo de que o livro está narrando a história de um personagem, de repente este próprio personagem está em um diálogo, não é? E o primeiro diálogo acontecido no livro de Jó é entre Deus e o diabo. Quando Deus olha para o diabo, quando Satanás se apresenta diante de Deus, quando ele pega ali um momento em que os anjos se apresentariam diante do Senhor, e Deus faz a ele um questionamento, uma pergunta: viste lá meu servo Jó, homem fiel, temente a mim e que se afasta do mal. Então, o primeiro diálogo é entre Deus e o diabo, não é? Então é muito importante nós entendermos este assunto, porque o livro de Jó é feito entre poesia, uma história narrada, e uma prosa, um diálogo, não é? Um monólogo, é um diálogo entre Jó e seus amigos, entre Jó e Deus. Tópico 2, segundo ponto, organização. No texto em poesia há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. 4, outro discurso de um quarto amigo jovem, Eliú, segundo a revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. A finalidade, a humilhação de Jó diante da revelação divina da sua restauração completa. Nós percebemos também um diálogo, um monólogo, uma discussão, um diálogo entre Jó e seus amigos. Quando os amigos de Jó ficam sabendo a respeito de toda a sua perca, diante das suas provas, o texto diz que eles vão até a terra de Uz, e quando eles chegam lá, eles veem a situação de Jó, que era uma situação muito complicada.
tinha perdido seus filhos, sua fazenda, estava muito doente, não é? Irreconhecível quando eles olharam para Jó. E a Bíblia vai dizer que eles rasgam as suas vestes e eles se jogam ao chão e eles ficam 7 dias calados. Eles não têm palavras para falar diante de tamanho sofrimento, mas quando eles vão falar, a primeira coisa que eles falam é que Jó está sofrendo porque Jó pecou. São amigos que acusam, amigos que naquele momento difícil acusam Jó pelo seu sofrimento. E nós podemos perceber que o sofrimento faz parte da vida de um homem e de uma mulher de Deus. O segundo diálogo é entre Jó e um amigo chamado Eliú, um jovem amigo, mas que tem um papel importante na vida de Jó, porque este amigo é aquele que fala o que Jó precisa ouvir. São palavras sérias. E uma das coisas interessantes que ele diz para Jó é que Jó não precisa ficar se justificando. Meus irmãos, quem nos justifica é Deus. É Deus quem justifica a nossa vida. Nós não precisamos ficar provando nada para ninguém, se estamos certos ou errados, através de palavras, não. Vamos permanecer fiel diante de Deus, e quem nos justifica é o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então o monólogo é essa construção feita, este diálogo de Jó. E o último monólogo dentro do livro de Jó é a humilhação de Jó diante da revelação divina, a sua restauração completa. É quando Jó, ele se rasga diante da presença de Deus. Jó de número 42, Jó vai dizer: então respondeu Jó ao Senhor e disse-lhe: bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, quem sem conhecimento cobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Então aqui é um dos últimos monólogos, diálogo entre Jó diante da divindade de Deus, diante da grandeza de Deus, quando ele reconhece a sua pequenez e as suas limitações. A abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que o seu texto seja colorido ao invés de preto e branco, porque na verdade, meus irmãos, o livro está falando do sofrimento de um personagem. Então quando ele começa a usar metáforas, e ele começa a usar alguns exemplos que nós vamos ver aqui, ele quer enriquecer para que o autor, ao ler este livro, ele perceba que na verdade este livro é um livro encantador. Não é aquele livro pesado de se ler que fala sobre o sofrimento de um justo, mas também fala da sua restauração, fala de suas lamúrias, sim, fala dos seus momentos depressivos, sim, mas é encantador por causa dos exemplos citados pelo escritor deste livro, não é? Pelas metáforas escritas. E nós vamos ver aqui alguns exemplos interessantes, porque este livro também é um livro sapiencial. É um livro que, quando nós olhamos para ele, nós identificamos os nossos sofrimentos e aquilo que está decorrente na vida humana e social. Por exemplo, se nós abrirmos em Jó, no capítulo de número 7 e no versículo de número 6, Jó capítulo 7, versículo de número 6, esta metáfora usada pelo escritor, ele diz: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira no tecelão e parece sem esperança. Ele está falando sobre a velocidade com que os dias passam. Então ele usa a comparação como tecer um tecelão, como tecer um tecido, a velocidade com que aquilo é feito. Ele compara a sua vida.
ele compara também no Jó capítulo 7, versículo 7, ele fala: lembre-te de que a minha vida é como o vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Então ele está falando que a vida dele passa, e que tudo diante dos teus olhos também passa rápido, assim como o vento. Ele também vai falar no capítulo 7, versículo 9, que ele fala assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Então, ou seja, assim como a nuvem ela enche e ela se esvazia, ele está falando que a vida do homem é assim. De repente nós não estamos aqui mais e nós não teremos a oportunidade de retornar, de voltar à vida. Então essas metáforas usadas é que enriquece, torna o livro de Jó um livro extraordinário de se ler. Convido a você para que você faça esta leitura. Ele fala sobre a corrida, sobre a águia. Ele compara também, ele faz a metáfora sobre uma flor no capítulo 9, e no versículo de número 25 ao versículo de número 26, ele diz: e os meus dias são mais velozes do que um correio, figuram e nunca virão o bem, passam como navios velozes, como águias que se lançam à comida. Se eu disser que me esquecerei da minha queixa, mandarei o meu rosto e tornarei ao alento. Então, ou seja, ele fala que a nossa vida é muito rápida, passa rápido demais. Você já percebeu como a vida passa? Eu não sei você que estará vendo esse vídeo, mas se você voltar ao passado, você vai perceber que teve uma época que você queria ser maior de idade, e você que não é maior de idade e hoje deseja ser, você vai perceber que vai chegar um dia que você vai falar: meu Deus, como o tempo passa, como as obrigações chegaram. Hoje tem que pagar a conta, pagar água, pagar luz, pagar meu carro, fazer compra, as minhas responsabilidades chegaram. Como eu queria ter 14 anos de idade, 15 anos de idade. Então a vida passa rápido demais, não é? Jó inclusive chega a dizer que é como uma sombra que hoje está aqui, amanhã está ali, de repente não se vê. Então estas metáforas enriquecem esse livro, porque na verdade elas estão patentes no nosso dia a dia. O livro de Jó apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia e prosa, e há também o uso de metáforas e paralelismo. A natureza e a mensagem do livro de Jó. Qual é o tema central do livro de Jó? Qual é a mensagem deste livro? Por que os justos sofrem? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam quando o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para este dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente maus sofriam em consequência dos seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Neste aspecto, ao longo dos 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre esta questão. Meus irmãos, nós vamos perceber dentro do livro de Jó que muitos acreditavam e apontavam o sofrimento como culpa do sofredor. Se você está sofrendo, porque a culpa é sua. Se você está passando por esta prova, porque a culpa é sua. Em algum momento você pecou. Mas na verdade nós vamos perceber no livro de Jó que nem sempre sofrimento está ligado ao pecado. Até porque todos nós pecamos. Todos nós temos em nós uma estrutura pecaminosa. Depois da queda de Adão, todos nós pecaram. Todos pecaram segundo a Bíblia e destituídos estavam da glória de Deus. Então nós não podemos ligar o sofrimento ao pecado. E essa história, o livro de Jó vai desconstruir isso em nós. Porque a primeira menção falada neste personagem sobre Jó é que ele é fiel. E ele é temente a Deus e que ele se desvia do mal. E mesmo assim ele sofre. Meus irmãos, nós estamos em um mundo do cão. Não é? Um mundo onde todos nós sofremos.
mas o sofrimento vem para provar a nossa fidelidade a Deus. Então estes questionamentos que talvez eu ou você já fizemos, ou se não fizemos já ouvimos, nós vamos desconstruir juntos, dentro deste livro, muitos outros questionamentos também, a respeito deste personagem bíblico. Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também um texto do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca. Jó era um homem agraciado, com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições de Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra que Jó se comportou nesta prova. Meus irmãos, será que Deus, com sua grandeza, com toda a sua glória, Ele precisaria abençoar Jó, enriquecer Jó, para que Jó fosse fiel a Ele? Jamais Deus fazeria isso. Jó era um homem com muitos dotes, com muitas riquezas. A riqueza do Jó está literalmente ligada aos seus gados, às suas propriedades. Mas isso não era o motivo de que Jó era fiel a Deus. Mas este foi o motivo que Satanás usou para usar como um ponto ou um fio para provar a vida deste personagem bíblico. Porque Satanás diz: ele é fiel a ti porque o Senhor o cercou de bens. Meus irmãos, será que realmente a pessoa dotada de bens, uma pessoa rica, é sinônimo de fidelidade? Porque o que nós podemos ver, principalmente nesses dias, nesta época, que quando a pessoa, quanto mais tem, mais difícil é de ela ser fiel. Jesus Cristo mesmo disse em sua palavra que é mais difícil um rico passar no fundo de uma agulha do que entrar no reino dos céus. Então a fidelidade a Deus não está ligada àquilo que temos. Nós servimos a Deus não por aquilo que Ele nos dá, mas nós servimos a Deus por aquilo que Ele é. E Ele é um Deus poderoso, fiel e maravilhoso em nossa vida. Então Jó é fiel a Deus por aquilo que Deus é. E é interessante que a fidelidade dele está literalmente ligada no que ele ouvia falar. Ele ouvia falar de um Deus, e isso causou no seu coração temor. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Para nós encerrarmos a nossa lição, pode um homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis que uma grande lição deixada por este precioso livro. Este precioso livro revela a experiência que um personagem chamado Jó tem com Deus. Se você não tem, se eu não tenho, é importante nós termos. Porque servir a Deus de ouvir falar é uma coisa. Servir a Deus de ver as coisas acontecerem na vida de outras pessoas é uma coisa.
mas quando nós começamos a contemplar e ter experiências com Deus, isto muda a nossa vida. Jó capítulo 38, versículo de número 42. Jó 38 e Jó 42 fala sobre isso, né? Jó 38 vai dizer: depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é estes que escreve o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responde-me: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber faz-me saber se tens inteligência, quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas tuas bases? Ou quem sustentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu do madre? Deus está falando da grandeza dele diante da pequenez de Jó. A primeira experiência que Jó tem é quando Deus vai falar com ele. Deus fala assim: olha, quem é você? Onde você estava quando eu criei a terra? Meus irmãos, o livro de Jó tem mais ou menos aproximadamente 17 perguntas de Jó para Deus. E sabe quantas Deus responde? Nenhuma. Porque Deus não precisa justificar nada a ninguém. Ele é grande, Ele é poderoso. Deus não precisa falar ou responder as nossas perguntas. Deus, Ele está trabalhando, Deus, Ele está fazendo. E isto é importante. Então é muito importante nós termos a nossa experiência com Deus. Tenha a sua, e você vai ver que a sua fé será aumentada. Conclusão: nesta lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro de Jó, o livro é uma natureza poética. Está classificado como um livro poético porque traz a narrativa de um personagem. Isto é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses principais são para todas as épocas e cultura. E o que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Que Deus abençoe você. Continue conosco. Logo mais vídeos novos serão lançados sobre este momento, sobre este trimestre da nossa escola bíblica dominical, o livro de Jó. E eu convido a você para que permaneça conosco até o fim. Deus abençoe você e a sua família. Amar e cuidar, essa é a nossa missão.